Sejam bem-vindos ao quinto episódio da série Por Dentro do Filmworks com Gustavo Cruz. Se essa é a sua primeira vez por aqui, todo mês eu solto um vídeo novo aqui no canal da AIC contando como está sendo a minha experiência dentro do curso do Filmworks. E esse é um episódio muito especial. É o episódio que fecha esse primeiro semestre que eu tive lá dentro. Ou seja, é nesse episódio que eu vou mostrar para vocês como foi a experiência de dirigir o meu primeiro curta-metragem. Toda a preparação durante o semestre, as coisas que nós fomos aprendendo, todos os desafios, vocês podem conferir nos últimos vídeos que eu soltei dessa série. Então, antes de falar do dia da gravação em específico, é importante falar sobre a preparação que nós tivemos, principalmente com os atores. Esse é um processo muito importante e que às vezes pode até parecer intimidador. Muitas pessoas da nossa sala, por exemplo, ainda não tinham trabalhado com atores. Então, nós tivemos nas aulas de produção e também nas aulas de direção de atores como lidar com todos os atores, principalmente sem a experiência. Eu já tinha trabalhado como ator, então nesse sentido foi um pouco mais fácil, mas eu ainda estava muito ansioso. Eu queria proporcionar para eles uma experiência muito boa, como eu contei no último episódio aqui da série. Nós encontramos os atores perfeitos para esse projeto, o Matheus e a Olivia. Eles não foram apenas talentosos, mas também muito presentes. Eles estavam muito dispostos a fazer esse projeto. Isso é uma coisa muito legal que a gente percebeu, é que assim como nós queremos fazer filmes e estamos estudando para dirigir filmes, enfim, fazer a fotografia, editar e tudo mais que se faz numa produção, também tem muitos atores querendo fazer filmes. Existem os atores que estudam na Academia Internacional de Cinema, mas nesse caso nós acabamos escolhendo outros atores, principalmente porque eles se encaixavam muito no papel. A ideia foi criar um projeto onde os atores pudessem participar, a gente desenvolveu os personagens juntos. E isso tudo foi possível pela confiança que a gente teve um no outro, não só entre eu e os atores, mas também com a equipe inteira. Isso foi muito bacana, foi uma experiência que foi muito prazerosa. Nós tivemos 3 ensaios, o último deles no próprio set. Esse foi um privilégio durante a nossa produção, já que o diretor de arte era o dono do lugar onde a gente ia gravar. Isso não é comum, pessoal. E isso foi maravilhoso porque os atores puderam se conhecer, criar confiança e antes de começar a gravação a gente sabia que estava pronto. Esse foi um processo muito prazeroso para mim. Mas agora vamos falar sobre o grande dia. E a primeira coisa que vocês precisam saber é que o dia de gravação é uma loucura total. Nesse semestre nós tínhamos 12 horas para gravar o filme. O nosso grupo foi muito bom, porque por mais que quase ninguém ali tivesse experiência de set, era todo mundo muito sério, tava todo mundo querendo aprender. Então, às vezes, não ter experiência, mas ter a disposição e querer estar ali, estar 100% o tempo todo, é mais importante. A gente colocou em prática muitas coisas que a gente tinha aprendido durante o semestre, mas tem certas coisas que você só aprende na prática. Por isso que esse dia de gravação foi tão importante para todos nós. Aconteceu de tudo e saibam que geralmente tudo pode dar errado num dia de gravação. A luz acabou, o vizinho que tinha prometido que não ia fazer barulho estava fazendo uma construção em pleno domingo. Tudo isso poderia ter derrubado o filme, mas como nós todos estávamos conectados e a fim de fazer o filme dar certo, a gente resolveu todos os problemas até com uma certa tranquilidade, mas principalmente com uma velocidade, e a gente conseguiu voltar sempre pro clima. Então, mesmo que a gente tivesse que resolver um monte de coisas, essas coisas ficam separadas. Eu, por exemplo, como diretor, me preocupava mais em trabalhar com os atores e também ver se a decupagem do filme estava dando certo. O produtor ficava mais preocupado com as coisas externas, com, por exemplo, o almoço da equipe, que pode ser uma coisa que a gente não pensa a priori, mas é uma das coisas mais importantes. Ninguém trabalha com fome. Como nós já éramos uma equipe pequena e algumas pessoas que iam fazer assistência faltaram, a gente teve que assumir várias funções, mas é muito interessante fazer em uma equipe pequena, porque você acaba presenciando tudo, opinando em tudo e tentando fazer com que a coisa dê certo. Foi muito bacana, todos nós entramos numa sintonia gigantesca e quando acabou todos estavam muito satisfeitos com o resultado. A gente realmente saiu com uma sensação de dever cumprido, que toda a pré-produção, tudo que foi necessário antes, foi muito valioso para a gente conseguir executar as coisas da forma que a gente tinha imaginado. E quando elas saíam do controle, a gente também conseguia adaptar a situação de uma forma muito rápida. Todo mundo muito feliz, mas o processo não acaba no dia de gravação.
E aí começou a edição do filme. Todo semestre na IC, depois das gravações, tem o tempo de edição para depois apresentar para a banca. A nossa banca foi formada por 3 professores, então depois que nós editamos o filme numa velocidade extrema, um monte de ideias acontecendo, a gente mandava para um prazo certo lá na IC para os professores assistirem antes e depois todos nós nos reunimos no estúdio e assistimos os filmes de cada um e depois a banca dava as devolutivas. E é claro que as devolutivas são uma das coisas que a gente mais espera depois de estar fazendo o filme, de estar editando ele. A gente quer saber o que as pessoas acham, a gente quer um olhar mais profissional sobre tudo e essa banca serve para isso, além, é claro, que a gente podia mostrar para os outros professores que não poderiam estar ali na banca e a gente teve a devolutiva deles também. Isso é muito importante. Então a devolutiva não vem só dos professores, como também veio da coordenação. Isso foi um ambiente muito interessante, fez a gente rever muitas coisas que a gente tinha no nosso filme, por exemplo. Agora o processo de edição continua. Eu não vou poder mostrar o filme aqui, porque a gente tem o desejo de mandá-lo para festivais. Inclusive isso é uma coisa muito comum entre os alunos da IC. Assim que acaba a banca, o pessoal continua editando para poder mandar para festivais, para mudar coisas graças às devolutivas que receberam. É um processo constante e que muita coisa pode acontecer. Durante a edição você precisa ter muita paciência, porque o filme lentamente vai tomando forma e sempre dá para melhorar, sempre tem alguma coisa que você possa mexer. No nosso caso, por exemplo, a gente vai cortar algumas cenas, melhorar outras, também arrumar a cor do filme e principalmente o nosso som, que em alguns momentos a gente precisa dar algumas alteradas. Mas, enfim, pessoal, foi um processo maravilhoso. Se eu pudesse concluir de qualquer forma esse primeiro semestre, seria dizendo que assista o primeiro vídeo dessa série como eu estava ansioso, porque é um ciclo que muita coisa acontece em 6 meses, são 2 anos de curso, mas em 6 meses tudo isso já aconteceu, com limitações, porque a gente ainda tem muita coisa para aprender, então cada semestre isso vai evoluindo e a gente vai encontrando novos desafios. Então eu estou muito satisfeito. Dentro da IC eu não só encontrei o lugar para estudar cinema, para falar sobre cinema, como eu encontrei grandes parceiros, tanto entre alunos como os professores. E é algo que eu estou muito ansioso para dar continuidade. Muita coisa pela frente ainda. Agora, em julho, nós estamos em período de férias, mas a gente continua editando filme, assistindo outros filmes e também já escrevendo o roteiro para o próximo semestre, que isso foi um pedido da nossa coordenação. Então é muito bacana, a gente não para de produzir, não para de pensar em cinema e respirar cinema. O que mais eu posso pedir? Até o próximo mês.